Pessoal, voltando à questão número 4, sobre o tegumentos de inseto, estava falando em outra parte do vídeo, começou a chover, eu tive que interromper a gravação. Então, basicamente, tinha que dizer o seguinte, são 3 funções, tá? É proteção mecânica, tá? Que vai auxiliar o inseto no deslocamento, no contato com o substrato, né? Já vimos isso aí, falei que os insetos são extremamente resistentes, eles conseguem suportar um peso muito grande, carregar coisas muito grandes, beleza? Serve também para evitar a perda de água, tá? E vai servir também como um local de sustentação, tá? Do conjunto, do grupamento muscular. Então ele serve também para auxiliar na locomoção, beleza? Então vamos lá, questão número 5, tá? Questão número 5 é uma questão de enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então ela fala com relação às etapas da equidise, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então nós temos 5 etapas, que são a apólise, fase 1, fase 2, produção da nova cutícula, ou produção da nova epicutícula, fase 3, deposição da procutícula, fase 4, a fase da equidise, e fase 5, a fase da expansão, beleza? Então é o seguinte, nós temos aí, para enumerar seria letra A, B, C, D e E. Então começa aí, a letra A, fase 1, apólise, ela corresponde à fase em que as células da epiderme elas aumentam e decorre uma separação entre a cutícula velha e a epiderme. Tá? A fase 2 da produção da nova epicutícula, tá? Ela se dá então quando os enócitos secretam a camada de cuticulina para formar a epicutícula. O fluido da equidise ainda está inativo. Tá? A fase 3, que seria a fase de deposição da procutícula, ela acontece, aí está escrito ali, né, tá bem fácil, deposição da procutícula, início da formação da procutícula, fluido da equidise começa a digerir a cutícula velha, né? O eixo e exo e endocutícula são produzidas pelas células epodérmicas a partir de reservas do tecido gorduroso. Beleza? E a fase 5 seria a fase de expansão, que seria a abertura, né? Se inicia com a ruptura epicranial, que seria a liberação do inseto da exúvia ou da equidise, da cutícula antiga, né? Liberando uma exúvia, né? Que a gente chama de equidise, tá? Que seria a liberação da cutícula antiga, que recebe o nome de exúvia. Então seria a abertura se inicia com a ruptura da sutura epicranial, sutura coronal e frontal, e a sutura se estende ao longo do corpo formando a linha da equidise. Então seria aí D, A, C, E e B, ou 4, 1, 3, 5 e 2. Tá? Seria aí o correto aí. 4, 1, 3, 5 e 2. Fechando aí essa questão. A questão 6, ela diz respeito ao sistema digestivo dos insetos. Está falando das 3 divisões do sistema digestivo, que são o quê? Proctodeu, tá? Estomodeu, mesêntero, tá? Então ele te diz o seguinte, que o sistema digestivo dos insetos é dividido em 3 grandes regiões, A, B e C. Nessas regiões estão contidas as respectivas estruturas. Então ele te dá o nome da estrutura e a letra da região, querendo que você completasse com o nome correto, né? Então, por exemplo, em qual parte, em qual região, em qual dessas 3 grandes regiões do estômago aparece então as estruturas listadas. Então a primeira estrutura aí, o primeiro conjunto de estruturas seria estômago, seco gástrico, piloro e túbulo de Malpighi, tá? Vamos ver
basicamente onde estão essas estruturas, tá?